Massa, o 4K Pro entrou. Me fala seu nome pra gente poder conversar melhor, tá bom? Se você quiser, claro. Dan Lacerda, sejam bem-vindos, gente. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui na sala conversando comigo. Muito obrigada mesmo. Jonathan Chaves, obrigada, gente, por terem vindo. Sejam muito bem-vindos. É isso, pessoal. Eu quero dar as boas-vindas, né? E quero dizer que esta é a minha primeira transmissão de Periscope. Então, valeu por estar aqui. É isso aí! Luzio. Prazer, Luzio. Então, é o seguinte. Dan Lacerda de Recife, Diego Dias, seja bem-vindo. Bom, eu sou de Brasília. Sou uma baixinha de 1,5 m, arretada, e que ama jornalismo. E assim, eu tenho muitas coisas pra falar com vocês hoje. Como eu tava dizendo, esse é o meu primeiro Periscope transmitido. Eu sempre assistia muitas pessoas e tudo. E eu achei que eu devia compartilhar as coisas que eu penso, as coisas que eu crio, meu material, meu conteúdo com vocês, porque pode ser uma coisa bem interessante pra todo mundo. Afinal de contas, vocês podem colocar aqui no espacinho o que vocês querem dizer, perguntas, façam perguntas, ok? Se vocês gostarem, clique na tela pra dar coraçãozinho, porque faz com que os meus periscopes subam no ranking. Então, a gente tá junto nessa. As boas-vindas dadas, né? Tem uma galera entrando. Sejam bem-vindos, pessoal. Fala aí da onde que você tá falando, da onde que vocês são. Se vocês são jornalistas, se vocês são de algum veículo de comunicação ou alguma outra área de comunicação que esteja interessado no tema, conversem comigo, ok? Então, vamos lá. Eu quero primeiro dizer quem eu sou. Eu sou Verônica Machado. Eu sou jornalista, né, de Brasília. E, na verdade, assim, sempre fui uma criança um pouco diferente das outras. Na verdade, eu queria ser diferente das outras. E é isso aí mesmo, Dan Lacerda, obrigada. Compartilha, pessoal, no Twitter também. É possível compartilhar a nossa transmissão. Vai ser bem interessante, o conteúdo que eu preparei tá bem legal. Então compartilhem, comentem, façam perguntas. Cliquem na tela pra dar meus coraçõezinhos. E vamos que vamos. Como eu tava dizendo, meu nome é Verônica Machado, sou uma jornalista de Brasília, sempre fui uma criança que gostava de ser metida a ser diferente. Eu tinha uns 10 anos, eu era considerada a menina do Zé Ramalho, porque eu não queria ouvir música de criança, o meu ídolo era Zé Ramalho. Quando que eu decidi ser jornalista? Bom, cara, eu decidi ser jornalista porque, na verdade, assim, sempre gostava de me exibir, gostava muito de teatro, né? Era apaixonada por isso na escola e tudo. Aí comecei a fazer teatro e fiz teatro profissional durante um tempo. E decidi que queria fazer teatro na faculdade. Mas eu me decepcionei um pouco com o teatro e sempre tive aquela vontade de mudar o mundo, né? Me envolvi com política. Quando eu era bem jovem, 12, 13 anos, eu subia em cima dos banquinhos, pedia pra votarem em mim. Então, eu queria até ser deputada, essas coisas. Só que eu me decepcionei com a política logo bem cedo, mas eu queria de alguma forma mudar o mundo. E aí foi aí que eu decidi ser jornalista. E respondendo a pergunta. Mas aí começou uma jornada de jornalismo muito legal. Boa noite pra quem tá chegando na sala. E aí eu decidi ser jornalista. E sempre achei o máximo ser jornalista. Eu tenho um orgulho danado de dizer que sou jornalista. Amo ser jornalista. Tem que ser independente, pra dizer a verdade? Não sei. Eu sou de Brasília, pra quem perguntou. E assim, eu fui repórter do Correio Brasiliense durante alguns anos. Por favor, pessoal, quem não tiver afim do conteúdo de como ser jornalista realizador, saiam da sala, tá? Vocês podem atrapalhar quem realmente estiver concentrado. Bom, vamos lá. Eu fui repórter do Correio Brasiliense durante alguns anos e depois eu vi que não tinha muito pra onde crescer, porque eu não tinha muitas oportunidades lá dentro e eu comecei a perder muitas oportunidades porque eu não sabia inglês. E aí, eu abandonei tudo, larguei tudo, vendi tudo que eu tinha e fui estudar inglês fora por 6 meses. E quando eu voltei, parecia que eu não cabia mais dentro de uma redação, sabe?
E aí minha mãe tava precisando de uma ajuda porque ela queria realizar o sonho dela de montar um negócio relacionado à comida. E depois que eu voltei, eu me dediquei com isso pra ela com isso, né? A gente resolveu montar um site pra comidas prontas, congeladas, gourmet. E assim eu me dediquei. E pra isso eu precisava estudar sobre negócios, né? E aí eu fui fazer uma pós. Nossa, seu caso, Dona Lacerda, pode contar comigo, pode entrar em contato comigo que eu te dou dicas sim depois. O intercâmbio que eu fiz foi maravilhoso. Hoje eu posso me virar em qualquer canto do mundo, assim. Foi muito bom. Então aí eu montei o Delícia Pronta com a minha mãe e eu tava muito envolvida com isso e tudo. Acabou que chegou uma hora em que minha mãe começou a tocar sozinha o negócio e eu precisava voltar porque eu realmente gostava, que era comunicação. Só que eu tive uma crise existencial nessa época, porque eu falei, caramba, todo mundo tem um talento, menos eu. Caramba, qual é o meu talento? Beleza, eu gosto de jornalismo, eu fui atriz, gosto, mas eu não continuei. Fui repórter, gosto muito, mas também não continuei. Mas peraí, agora, qual é o meu talento? O que eu realmente gosto de fazer? E aí foi que eu parei pra pensar, porque eu olhava, sei lá, pra minha mãe, via que ela amava cozinhar, então o trabalho dela tinha que ser aquilo. Eu olhava, sei lá, pro meu pai e via que ele gostava de fuçar em computador. O trabalho dele era feliz fazendo aquilo. E aí quando eu falava, caramba, gente, olhem pra mim, o que é que vocês veem que eu gosto de fazer, né? Então eu percebi, comecei a me questionar, fiz um trabalho de autoconhecimento muito grande que me deu uma resposta muito interessante. Um amigo falou assim: Verônica, você tem um dom e é um dom esquisito. Falei, como assim um dom esquisito? Ele falou, cara, o seu dom é saber a vida da pessoa com 5 minutos de conversa, de um desconhecido. Você tá na parada de ônibus, já faz amizade, já conversa, já sabe a vida da pessoa toda. Falei, pô, que legal, é um dom muito legal, mas isso não é profissão. Isso é profissão de fofoqueiro, só se for, né? E aí, eu peguei e falei assim, não, se é isso que eu gosto, é isso que eu quero, eu comecei a reparar que, quando eu fui atriz, eu também gostava muito de contar histórias das pessoas. Eu estava, de alguma maneira, contando histórias das pessoas. E quando eu fui repórter, né, jornalista eu ainda sou, repórter do jornal, eu também gostava muito de contar as histórias das pessoas. Então eu descobri que o que eu amava fazer era contar histórias das pessoas, ouvir e contar. E foi por isso que eu criei o meu projeto Vidas Contadas, que foi um site onde eu faço em pequenos vídeos com histórias incríveis de pessoas comuns, né? E aí foi bem, bem legal, bem, bem interessante, porque, assim, as pessoas gostaram dos vídeos, sabe? Pediam mais, e pediam mais, e pediam mais. E eu comecei a fazer umas parcerias por conta do Vidas Contadas, o que me rendeu frutos, me renderam palestras, né, alguns trabalhos. Então eu fiquei muito feliz e descobri no Vidas Contadas um tipo de jornalismo que não estava dentro do jornalismo tradicional, né? Eu fiz o meu jornalismo, que estava dentro de mim como jornalista, né? E aí, pô, deu certo e eu me encontrei, né? Ale, você ganhou dinheiro com isso? Sinceramente, honestamente, não o suficiente pra me manter. Porque, mas assim, eu acredito que se eu me esforçar mais, se eu continuar, porque o sucesso está na consistência, isso seria muito viável, porque eu já recebi algumas propostas de patrocínio, de parceria que viabilizaria isso. Mas o que aconteceu? Então, hoje, eu não consigo me sustentar só com Vidas Contadas. Ele é a minha paixão, mas e me complementa a renda, mas eu não consigo viver só dele. Ressalto a importância de dizer que eu viveria se eu parasse para me dedicar mais ainda, se eu tivesse constância nele. Então é o seguinte, o que aconteceu? Quando eu fiz o Vidas Contadas e eu parei para estudar e pensar no meu verdadeiro propósito, né? No que eu tinha como propósito na vida. E um dos meus propósitos era ensinar as pessoas o que eu sabia. E eu vi que, desde que eu voltei de viagem,
eu me dediquei muito a estudos de negócio, a empreendedorismo. Sim, o projeto tá no ar. www.vidascontadas.com.br. Ele tá de férias agora, mas ele está lá, lindo, maravilhoso. Temos o Facebook, temos Twitter e tudo mais. E ele é minha paixão, a grande paixão da minha vida. É o que eu realmente quero fazer, contar a história das pessoas e transmitir uma mensagem por essas histórias. E aí, o que aconteceu? Eu tava procurando um propósito pra minha vida e eu vi que os meus colegas jornalistas, a maioria deles eram infelizes, frustrados, tristes, amargurados, que só sabiam reclamar no cafezinho o tempo todo, né? Reclamava da pauta, reclamava do plantão, reclamava do salário baixo, reclamava do passaralho. Então, tava o tempo todo reclamando, o tempo todo infeliz. E eu tinha encontrado um jeito de, realizando os meus projetos, fazer jornalismo e ser feliz, estar satisfeita com o que eu estou fazendo. E eu falei assim, tá aí, eu preciso fazer algo bom pro mundo e compartilhar o que eu aprendi fazendo o meu próprio projeto. E eu tive que ralar muito, aprender muito pra adquirir novas habilidades para poder colocar esse projeto no ar, porque eu fiz tudo praticamente sozinho. Tive a ajuda de alguns amigos, Arthur Cordeiro, que me ajudou em algumas gravações com imagens incríveis, Paula Bittar também, Alisson Vale, mas assim, a maior parte do projeto sou eu que vou lá e corro atrás e gravo e edito e publico, enfim. Era isso. Mas aí eu falei assim, cara, pra eu ajudar os meus colegas, eu vou começar a produzir conteúdo do que eu aprendi, sabe? O que eu acho sobre a grande mídia ser bombardeada por seus atos, na verdade, ela quase sempre foi, né? Assim, eu acho que mais ainda, porque, na verdade, o grande problema, na minha opinião, é que tem muito jornalista talentoso, mas muito jornalista sem propósito. A gente esqueceu que a gente tem que ajudar o leitor, que é pra ele que a gente escreve, sabe? Eu já passei por várias situações e vi isso mesmo, muito obrigada, é vidascontadas.com.br, exatamente. Então, tem muito talento e pouco propósito. A gente esqueceu que a gente tem que contar a história das pessoas. A gente tá mais preocupada, a gente tá mais máquina do que humano escrevendo, sabe? Escrevendo ou fazendo a matéria e tudo mais. A gente esqueceu pra quem a gente tá fazendo aquilo de verdade. Com matérias irrelevantes, com presos aos anunciantes. Então, assim, eu comecei a me decepcionar muito com a forma tradicional do jornalismo e encontrei a minha própria forma de fazer jornalismo, que foi com Vidas Contadas. Mas aí, com esse propósito, né, de produzir conteúdo para ajudar os meus colegas jornalistas a realizarem os próprios projetos, a empreenderem, porque as pessoas têm um conceito diferente do que é empreender. Empreender, a palavra empreender, ela significa realizar. Quem é um empreendedor? Ele é um realizador. Então, não precisa ser necessariamente alguém que tem um negócio. Não. Qualquer pessoa que realiza é um empreendedor. A pessoa pode estar trabalhando num lugar fixo e tudo e ser empreendedor. Então eu falei, cara, eu sou uma jornalista empreendedora e eu preciso passar isso pros meus colegas jornalistas. Eu preciso que eles sintam, né? Eu acho que vai ser muito bom que eles sintam o que eu sinto com o Vidas Contadas. E foi aí que eu criei um projeto paralelo chamado Jornalista 3.0. O Jornalista 3.0 é um blog onde eu coloco artigos que eu escrevo ou, né, tudo que eu acho bom de conteúdo. Tem uma lista de e-mails no Jornalista 3.0. O endereço é www.jornalista30numeral.com.br jornalista30.com.br E assim, tem tido uma adesão muito grande, porque em um mês que eu tinha feito o Jornalista 3.0, quando ele estava no ar, já tinham mais de 800 jornalistas me seguindo na lista de e-mail. E isso vai ser muito legal. Meu e-mail, Dan Lacerda, é Verônica, escrito normal, .rocha.machado@gmail.com veronica.rocha.machado@gmail.com. Mas você também me encontra no Jornalista 3.0, no Facebook, no Vidas Contadas também. Araújo Rafael, oi, seja bem-vindo.
Então vamos lá. Veio o Jornalista 3.0, né? Como uma missão que eu tinha de passar tudo que eu tinha aprendido. E eu comecei a fazer um programa, gravar em aulas, né, de um programa de protagonismo digital para jornalistas. E esse programa se chama Realize, porque eu sinto uma necessidade de fazer com que os meus colegas tirem a bunda da cadeira e realmente passem a realizar os projetos que eles têm guardados na gaveta há anos, sabe? E não tem coragem de fazer, ou fica com aquele lero-lero, ai, não posso, ai, não tenho tempo, ai, isso, ai, aquilo. E isso deixa ele mais frustrado ainda, né? O jornalista já é frustrado, imagina sem realizar os próprios sonhos. E eu quero que os jornalistas tirem os projetos maravilhosos da gaveta. E isso mesmo, Dana Lacerda, isso mesmo, veronica.rocha.machado@gmail.com. E tem um canal no YouTube, tá como Vidas Contadas, né? Que é o do meu projeto. Então eu comecei a fazer o Realize. E eu tô gravando aulas, módulos por módulos, para ajudar os jornalistas que querem tirar projetos do papel. Ah, Verônica, é pra quem quer empreender na internet e ficar super rico? Não, eu não prometo isso, nem pra mim, muito menos pros outros. Eu sou muito honesta com o que eu estou fazendo. Com esse programa Realize, a ideia é realmente dividir o que eu sei. E ele está em gravação. Eu estou gravando o segundo módulo, gravei o módulo 0, gravei o módulo 1. E agora, tô gravando no módulo 2. São 5 módulos e tá ficando muito, mas muito legal. O grande lance é, por que eu tô aqui fazendo esse Periscope como ser um jornalista realizador? Porque eu achei que eu deveria compartilhar com vocês, fora o Realize, né, o processo de realizar alguma coisa. Cumprindo assim, de pouquinho em pouquinho, a minha missão de fazer com que os jornalistas coloquem em prática ideias incríveis que eles têm. Porque eu tenho certeza que quando eles fizerem isso, nós vamos ter um jornalismo melhor, mais ético, mais gostoso, mais feliz. E assim, sem tanto perrengue, sem tanta falta de ética, sabe? Então, o caminho que eu aponto para mudar essa realidade é realmente realizar aqueles projetos, aquelas ideias, o que o jornalista tem vontade, né, de fazer. E tem, quem sabe, por que não, entender possibilidades de monetizar projetos e por que não viver daquilo, né? São possibilidades, né? Que eu, inclusive, já usei alguma delas no Vidas Contadas, no meu projeto. No meio dele, o dinheiro acabou e eu precisava sobreviver, ou então ou eu voltava pro mercado, ou eu continuava o projeto Vidas Contadas, e eu fiz um crowdfunding, que foi um financiamento coletivo, que deu muito certo. Em 40 dias, nós arrecadamos R$4.000 para fazer o Vidas Contadas, foi incrível, foi maravilhoso, é uma das possibilidades de monetização de projetos de jornalismo, que tá bem alta e houve crescimento. Essa semana teve uma pesquisa sobre isso. Então, assim, há chances, sabe? Vamos fazer isso juntos, porque eu tô aprendendo também, muito, sabe? E, por exemplo, essa é a minha primeira transmissão no Periscope, e eu já tinha assistido muitas, mas eu não tinha feito a minha. E aí, uma das pessoas da comunidade Jornalista 3.0, porque além da fanpage no Facebook, a gente tem um grupo lá chamado Jornalistas 3.0, que eu gerencio, e uma das pessoas que me assistiam lá, fazendo esse gerenciamento, que faz parte da comunidade de Jornalistas 3.0, a Raquel, cara, eu falei, gente, tô fazendo minha primeira transmissão do Periscope, olha, pega esses links aqui, grava assim, assado, me deu várias dicas. Então a ideia é realmente a gente se ajudar, sabe? Tá bom, muito obrigada. Brigadão. Volte sempre e me encontra lá no Vidas Contadas. Então tá, voltando. Nós chegamos ao Jornalista 3.0, a minha missão com o Jornalista 3.0, o Realize, como eu estava dizendo, e a minha preocupação em passar conteúdos que eu aprendi para ser um jornalista realizador. Então, sem lero-lero mais, vamos que vamos. Antes disso, quero dizer, se você se interessou pelo Realize, que é pelo programa
de protagonismo digital para jornalistas, entender como vai ser e tudo mais, é só entrar no www.jornalista30.com.br/realize. Lá tem uma lista, se você quiser se inscrever para uma lista prioritária para saber do lançamento primeiro que todo mundo e tal, porque as vagas são limitadas. Então, por favor, se você se interessar, www.jornalista30.com.br/realize, tá? Você pode encontrar lá. Mas vamos lá. Vamos para o que viemos aqui fazer, certo? Vamos explorar o conceito de ciclo de realização. Como nós realizamos qualquer coisa. Como nós driblamos a procrastinação e realizamos as coisas que queremos realizar, que deixamos para trás, ou que deixamos para depois, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque é isso, porque lá. E aí eu parei para perceber que o processo de realizar alguma coisa é um ciclo, que eu chamei de ciclo de realização. Esse ciclo, ele tem 4 módulos: mentalidade, planejamento, execução e avaliação. E o que significa isso? Você começa com o primeiro ponto, que é mentalidade. Tudo que você realiza começa na sua cabeça. Tudo. Se você acha que não vai dar certo, não dá. Mas se você acha que dá certo, vai dar certo. Então, tudo começa com o ponto 1, mentalidade. Que é, inclusive, seu pior inimigo, não é? Se você não acredita que você faz alguma coisa, então não vai dar certo. Primeiro ponto. Bem-vinda, Paula Bittar! Que bom que você veio! Paula Bittar é uma excelente jornalista. Então tá. Primeiro ponto. Mentalidade. Como eu disse, tudo começa na sua cabeça. Tudo começa aqui. A tua ideia, você tá tomando banho, você tem uma ideia. Quando você tá interagindo com alguém, você tá conversando com alguém, você tem uma ideia. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Primeiro ponto. Primeiro ciclo da realização começa na cabeça. O que você precisa concretizar começa aqui. Mas ele não pode parar aqui, senão ele não é realizado. E aí vamos pro ponto 2, planejamento. Vamos lá, planejamento. Depois que você colocou aquilo na tua cabeça, você tem que se obrigar a colocar no papel mesmo, físico, papel, caneta ou note o bloco de notas do seu computador. Você realmente precisa colocar no papel o que você pensou. E não precisa ser algo certo. O nosso medo, né, e a nossa procrastinação de tirar da cabeça e escrever alguma coisa a respeito é justamente porque a gente não tem nada certo. Mas, na verdade, esse exercício de planejamento serve para ajudar nosso sistema límbico cerebral a oficializar o que nós temos que fazer, certo? Então, assim, quando você tem uma ideia e faz um brainstorm, tipo, no seu bloco de notas, num papel, isso, de alguma forma, já existe. É como se o seu projeto já existisse em alguma coisa que você possa ver e tocar. Então, se você tirar da cabeça e passar pro ponto 2, que o planejamento, e o planejamento, ele pode ser um brainstorm, ele pode ser uma chuva de um monte de ideias que você pode misturar, porque quando você olhar isso no papel e falar assim, nossa, parece que isso existe, parece que isso faz um sentido, eu vou fazer agora o que tem mais sentido, o que não tem sentido e vou passar a estruturar. E aí você estrutura seu pensamento. Pode ser em uma tabela, pode ser em uma frase, pode ser, eu acho que eu vou fazer isso, isso e aquilo outro. É como se você desse pra você um compromisso de realizar aquilo que você pensou. E isso ajuda muito na hora da procrastinação. Mas também não é suficiente. Começa na cabeça, depois você vai pro papel, ou escreve alguma coisa no seu computador, e nós chegamos ao ponto 3, que o ponto 3 é a execução, e é a mais difícil. Cara, nesse ponto é quando a gente sempre inventa um monte de desculpas pra não fazer o que a gente precisa fazer. Então, executar é a parte mais difícil, não acaba o ciclo de realização aí, mas é a que
o cérebro mais engana a gente, sabe? Então, assim, a execução é um processo que precisa ser feito de forma pequena. E como ela muitas vezes não é feita de forma pequena, esse é um dos motivos pra gente desistir dos projetos. Você pensou nele, você até estruturou, mas na hora de fazer, você não faz porque você pensou ele muito grande. Você pensou o seu projeto megalomaníaco. Então, pra começar aquilo tudo dá uma preguiça. Deixa pra amanhã, deixa pra depois, deixa pro mês que vem, deixa pra quando eu tiver tempo, deixa pra quando eu tiver dinheiro. Então, a dica aqui, quando você chegar na fase de execução, é fazer em pequenas partes. É o que chamamos de baby steps. Pequenos passos. Você tem aquele projeto megalomaníaco, mas você tem que pensar: o que é que eu posso fazer de pequenininho desse projeto? Sabe? O que é que vai fazer dele pequenininho? O que é que eu posso deixar dele pronto agora? Sabe? O que vai colocar meu projeto no ar agora? Qual é o mínimo produto viável que nós chamamos? Uma técnica de marketing chamada mínimo produto viável. Que é quando você escolhe aquele pedacinho do seu projeto megalomaníaco, que você vai guardar, pra fazer, pra executar. E aí, com esse pedacinho, você fala: é tão pouco, é tão fácil, mas você faz aquele pedacinho. É como você coloca seu blog no ar, seu blog gratuito, seu com nome, sem logo, sem nada, mas ele tá no ar. É o que você consegue fazer naquele momento, sabe? Existe uma técnica chamada técnica não, um conceito chamado always done, que é sempre feito. Você não precisa estar perfeito. Você precisa fazer. Fazer. Porque a constância vai te dar sucesso, né? Então, always done sempre. Escolhe aquele pedacinho, realiza aquele pedacinho. Realizou o pedacinho, nós vamos para a parte 4, que é a avaliação. Como assim a avaliação? Depois que você já pensou num numa realização, planejou, executou aquele pedacinho, é a hora de você mostrar para alguém, mostrar para quem você tá fazendo aquilo, né? Além de você mesmo avaliar, né, se que achou, se deu certo, se não deu certo, você está fazendo aquilo para alguém, né? Você não tá fazendo aquilo só para você mesmo, se tratando de um projeto jornalístico. Então você joga pro teu público. Aquele pedacinho, aquela coisa que não está perfeita e não precisa estar, sabe? Você joga pro teu público. E aí você vai receber feedbacks. Caramba, que legal, que maneiro, nossa, adorei a iniciativa e tudo. Porque a gente pensa que as pessoas vão querer algo realmente perfeito. E o que elas querem é realmente participar do seu processo de construção daquele projeto, daquela ideia, daquele site, daquele blog, né? Então, o que a gente tem que pensar na parte da avaliação é que existem dois lados de avaliar o resultado da sua execução, que é você mesmo, né, e o outro. E quando você recebe o feedback do outro, cara, você se motiva demais para fazer o segundo ciclo de realização, porque eu tenho certeza que a gente quer continuar motivado para fazer isso. Por favor, pessoal, quem não tiver afim do tema como ser jornalista, saia da sala, tá? Pode atrapalhar quem realmente está interessado, tá? Por favor, e por favor, me respeite, né? Voltando ao nosso tema, a nossa palestra. Resumindo, 4 etapas do ciclo de realização. Toda realização bem feita começa e termina por esse ciclo. 1, mentalidade. 2, planejamento. 3, execução. E 4, avaliação. Na avaliação, como eu estava dizendo, você recebe o feedback das pessoas dizendo: cara, foi massa, que legal e tal, que te dá motivação para continuar. E vai ter alguém que fala assim: poxa, vai ter isso, vai ter aquilo outro, você vai gravar mais um vídeo? Será que você pode falar sobre tal coisa que é o que eu tô precisando? Então, a partir daí, você consegue ter uma avaliação de como continuar, uma ideia de um próximo ciclo, sabe? Para continuar. Então, vamos lá. Era esse ciclo que eu queria explicar para vocês, né? E é por isso que eu estou construindo o Realize. E eu aprendi esse ciclo quando eu parei para pensar nos projetos que eu realizei e no Realize, que é meu terceiro projeto que vai pro ar, e eles sempre começam da mesma forma.
Eu acredito que o ciclo de realização, ele pode ser uma arma contra a sua procrastinação. Aquilo que você tem que fazer e não faz nunca, porque você tem 1000 desculpas para dar, certo? Então, você pega esse conceito de ciclo de realização e usa para dizer a verdade pro seu cérebro, que é o maior enganador, é o que não te deixa fazer as coisas. Desculpa, mas não é o tempo, não é o dinheiro, não é o cansaço, não é nada disso que te impede de fazer os seus projetos. Mas seu cérebro, você mesmo, suas desculpas. Ele não quer... Oi, Gorete Nunes, apareceu, obrigada por ter vindo, bem-vinda. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Entendam esse processo de como funciona, que você vai se ver em alguma etapa dessa, tá? Se você tá com aquele projeto na cabeça há um tempão, mas nunca fez nada para ele, é só uma ideia. Eu tenho uma amiga que costuma dizer que tem muitas ideias e que as pessoas roubam ideias dela. Mas rouba como? Se ela nunca fez nada, ela nunca disse pra ninguém. Ela, caramba, eu tive essa ideia, por que eu não tive essa ideia antes? Cara... Ideia, pega a sua ideia, amassa e joga no lixo. Uma ideia não vale nada. Gorete, tá perdendo conexão. Algum problema aí? Não, eu não estou tendo problemas com a minha conexão, Gorete. Mais alguém da sala tá tendo problema com conexão? Por aqui tá tudo bem. É isso. Voltando a dizer, era o que eu tava querendo dizer. Isso pode ser uma arma. Se você tem uma ideia, amassa e joga fora. Uma ideia por si só não vale nada. Ela só vale quando ela existir concretamente em alguma coisa. Quando eu fiz o Vidas Contadas, uma moça veio me procurar no Vidas Contadas, falando que tinha gostado muito do projeto e tudo, mas que, olha só, que coincidência, eu tive essa mesma ideia, só que eu não fiz. Então, o que é que vale, né? Vamos ser sinceros, o que é que vale? A ideia ou quem faz a ideia? Quem faz a ideia, ele tem que cumprir todo o ciclo de realização. Carlos Henrique quer fazer muito jornalismo? Muito legal, hein, Carlos Henrique? Legal pra caramba, mas assim, uma dica que eu te dou... Faça seus próprios projetos. A gente tá no pior e no melhor momento do jornalismo, sabe? Essa crise, ela é um momento de oportunidades antes visto, assim, para nossa profissão. Então, cara, as demissões são tristes? São tristes. Os passaralhos são horríveis? São horríveis. Mas, cara, eu conheço uma história de um bocado de gente que foi demitido e hoje tá tão feliz, tá sendo reconhecido pelo que faz, sabe? Reconhecido como bom, tá ganhando até mais. Tem um caso de uma jornalista do Correio Brasiliense, Conceição Freitas, muito competente, muito famosa pelo que faz e tudo. Ela é uma cronista maravilhosa, que foi demitida num passaralho do Correio Brasiliense. E hoje ela comprou uma banca de jornal, o que... Caraca, uma banca de jornal? Ainda tem banca de jornal? Cara, ela transformou a banca de jornal num ponto turístico de Brasília. E ela, como apaixonada pela cidade, se dedica a um blog, escrevendo sobre Brasília, pessoas de Brasília, histórias de Brasília. E montou na banquinha de jornal, onde ela fica, tudo sobre Brasília. Quadros, livros, e virou um ponto turístico. Então, a gente vai lá, os turistas vão lá, e ela... Cara, se encontrou realmente fazendo um jornalismo dela, do jeito que ela quer, com a cara dela. A gente, muitas vezes, tem ideias, mas ideias muito boas, inspiradas no que os outros fazem. Mas uma boa ideia, ela vem de dentro da gente, da nossa história, do nosso roteiro. Isso mesmo, crise que está destruindo as oportunidades, Dan Lacerda. Eu não acho que a crise está destruindo oportunidades, eu acho que a crise está construindo oportunidades. A gente está, como eu disse, no pior e no melhor momento do jornalismo, porque eu tô vendo muitas iniciativas incríveis de projetos independentes no jornalismo. Independentes não, interdependentes. Não existe independente para nada. Independente é quando você está sozinho e você não faz nada sozinho. Então eu não gosto desse termo independente, eu acho ele muito errado. É um jornalismo interdependente, né? Que não está no padrão
convencional, tradicional das grandes empresas, que na maioria das vezes não, eu posso até dizer com categoria, que são compradas, porque os anunciantes, eu já passei por situação em que um colega escreveu sobre um carro, sei lá, e vou comentar sobre isso, Dona Lacerda. Deixa eu só contar o que aconteceu. Ele fez uma avaliação de um produto e o produto era ruim, ele falou que era ruim. No dia seguinte, o anunciante ligou pro jornal perguntando: como assim vocês falam que o meu produto é ruim? E o meu colega teve que escrever, obrigatoriamente, um texto falando bem do produto que ele achou horrível. Então, cara, isso aí é um básico do jornalismo, né? Mas o Dona Lacerda chamou atenção para um assunto que é que em Recife os recém-formados estão frustrados, né? Por conta das oportunidades. Dan, eu não concordo com você. Eu tenho uma visão diferente e muito otimista. O que as pessoas precisam fazer é fazer alguma coisa, sabe? Desculpa, só mandar currículo para empresas tradicionais que vão falir, que já estão falindo, que estão te pagando uma miséria cada vez menos, principalmente para os recém-formados. Ah, Verônica, mas o que eu vou fazer? Tenha destaque no mercado. Como fazer isso? Tendo um propósito. Descubra o que você quer. O que você quer com o jornalismo, Dona Lacerda? Por que você escolheu fazer jornalismo? Foi para ajudar as pessoas? Foi para falar sobre o quê? Escolher seu público. Quem é seu público? Foi para falar de esportes, por exemplo? Quem é teu público? Monta escreve um livro, que hoje escrever um livro, a gente não tem mais a barreira das editoras, né? Hoje você pode escrever um e-book muito facilmente. Um blog, um site, um canal no YouTube, faz seus próprios vídeos, faz seu próprio jornalismo. Porque sabe uma coisa? Quando eles resolverem te chamar para uma entrevista e te perguntar, e aí, o que você fez? Mais importante do que seu currículo é o que você está fazendo. Quem você vai chamar? Se você for a pessoa que contrata, né? Quem você vai chamar? A pessoa que se graduou do sei lá das quantas, tem doutorado no sei lá das quantas, para ser um repórter, por exemplo? Ou um cara que... beleza, ele se formou, porque tem um diploma de jornalismo, mas ele tem um blog com não sei quantos acessos, que as pessoas gostam do que ele fala, que ele escuta o feedback das pessoas. Por isso que eu digo e repito, fazer um projeto, realizar um projeto, é muito interessante para tudo. Pra você ser reconhecido, pra sua carreira, pra sua autoestima. E, inclusive, se você quiser voltar pro mercado formal, eles vão te preferir se você tiver feito alguma coisa. Então, cara, ficar mandando currículo por aí ajuda? Ah, ok, ajuda, você fez sua parte, mas não fique esperando alguém te chamar, sacou? Vai realizar as coisas que estão na nossa mão, que a gente não precisa de muito dinheiro pra fazer, sabe? Não digo muito porque, cara, eu manter um site no ar é R$20 por mês com domínio próprio. Isso quando você não tem um domínio gratuito, sacou? Que você... Google tá aí pra te dar um banho de ferramentas. E outra coisa que eu me exaltei aqui, né? Eu tô parecendo uma maluca. Mas é que, cara, nós não precisamos estar dentro de um escritório de 4 paredes para fazer jornalismo. E hoje, existem as pessoas que estão lá, digitando loucamente, fazendo entrevistas por WhatsApp, por telefone, sem olhar nos olhos das pessoas, que antigamente isso tinha muito, e antigamente o jornalismo era muito melhor, na minha opinião. Era que, cara, o que se tem na redação, a gente tem em casa. A gente pode passar nossa matéria em casa, a gente pode tirar as nossas próprias fotos com o nosso celular, a gente pode estar na rua tirando uma foto, mandando texto, fazendo um vídeo, sabe? Até as instituições físicas, elas perderam o sentido no mundo de hoje. Você pode estar em qualquer canto do mundo e trabalhar de qualquer canto do mundo. No programa Realize que eu estou construindo, eu construí uma personagem chamada Duda Macedo. E a Duda, o sonho dela, assim, ela parou pra pensar no que ela gostava de fazer. Ela ama viajar, ama escrever sobre viagem. Tem vários amigos que pedem
pedem dicas pra ela, e aí ela tá desempregada, ela foi demitida. E aí o que acontece? Ela resolveu fazer um blog de viagens. E começou a explorar um mundo de possibilidades. Cara, ela pode estar em qualquer canto fazendo jornalismo e ganhando por isso, né? Assim, não tô dizendo que é muito, não tô dizendo que ela vai super se sustentar com isso de uma hora pra outra ou rapidamente. Mas é uma caminhada em que a gente tem que construir o nosso nome. E eu acho um pouco difícil construir o seu nome dentro de 4 paredes, de um escritório, de um veículo de comunicação que tá quase falindo, certo? Então, assim, essa é a minha opinião. Os jornalistas, eles têm que parar de reclamar, de ficar frustrado, né? E ir lá fazer. Mas fazer o que tem a ver com eles. Porque a alma tem que estar no projeto. Cara, o que é que faz você vibrar? Sabe? O que dá borboletas na barriga quando você pensa em alguma coisa? Eu descobri que eu amo sentar e conversar com alguém. E fiz disso a minha profissão, que é o Vidas Contadas, que é jornalismo. Sabe? Às vezes você ama falar sobre comida. Às vezes você conhece todos os lugares bons da cidade. Caramba, faz um guia. Sacou? Faz um guia. Um guia fantástico, com fotos, com infográficos. Existem várias ferramentas gratuitas pra gente fazer isso. E então, assim, cara, eu acho assim que quem tá frustrado, espero ser sempre só temporário. Porque quem quer realmente corre atrás, sabe? Então, vá fundo. Quero que a gente que você conte comigo pra a gente conversar a respeito, pra gente pesquisar ferramentas sobre isso. Conte comigo pro que você precisar para realizar o seu plano, para realizar a sua conversa, seu projeto, a sua interação. É só a gente se unindo pra dar certo. Ah, Verônica, é um caminho fácil? Não é um caminho fácil. Mas os melhores caminhos não são fáceis. E o recado que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte. Entenda as 4 etapas do ciclo de realização. Se identifique com algum deles. Eu tô em que fase? Será que eu só penso e não faço nada a respeito do que eu posso e quero fazer? Será que eu já anotei isso em algum lugar, mas deixei pra lá? Será que falta eu fazer um pequenininho do meu projeto pra dar certo? Será que só falta fazer uma fanpage e começar a receber o feedback das pessoas, que é a 4ª etapa, avaliação? O que eu quero é que vocês façam, sabe? Parem de reclamar e façam. Eu acho que essa é a minha mensagem. Realizem. Porque realizando projetos, vocês se realizam. E são profissionais mais satisfeitos, mais contentes, mais felizes, né? E com propósito. Tem aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Todo mundo conhece essa história. Mas eu adoro essa história aí. A Alice tá caminhando no bosque, ela encontra um gato e ela pergunta, gato, e aí, me informa aí o caminho pra onde eu tenho que ir pra sair desse lugar. E ele fala, tá, mas pra onde você quer ir? E ela, o caminho não importa, não. E ele fala, bom, se o caminho não importa, se o destino não importa, qualquer caminho serve. E é isso que a gente tem que voltar a fazer, sabe? É parar pra pensar na nossa função real de jornalista e na nossa história. No que nos alegra, no que nos faz feliz. E fazer algo com isso. Porque se a vida for uma só, e a gente não sabe se é ou não, a gente tá perdendo tempo se a gente não estiver fazendo nada. Nada que nos preencha. Não adianta a gente estar trabalhando para alguém, para uma grande empresa, ganhando muita grana, se nós continuamos vazios, né? Então,
Essa é a minha mensagem, é por isso que eu estou construindo o Realize. Se você tiver interesse, né, em participar da lista prioritária, saber do lançamento do Realize, basta entrar no site www.jornalista30.com.br/realize, tá? Então, entra lá, coloca seu nome, seu e-mail, que você vai ser um dos primeiros a saber sobre o Realize e vai entrar na minha lista de e-mails, onde eu mando conteúdos, dicas e tudo mais. É isso. Bom, gente, nós conversamos hoje, né, sobre como funciona o Realize, falei um pouco sobre o meu projeto, sobre quem eu sou e a importância de ser um jornalista realizador, as etapas do ciclo de realização e o meu dever de casa que eu deixo para você é se identificar com alguma das etapas do ciclo de realização, repito, mentalidade, planejamento, execução e avaliação e faça muitos, muitos e eternos ciclos de realização. Porque quando você olhar para trás, você vai ver que realizou muita coisa, que você vai ser um jornalista reconhecido pelo que você faz de melhor, né? Se é vídeo, se é texto, se é conversando com as pessoas, se é rádio, se é por podcast. A internet tá aí pra gente, com muitas possibilidades pra gente reinventar o jornalismo, ok? Então eu vou me despedindo, foi rapidinho. Oi, Breno, Cabreno 1, você é jornalista? Sou jornalista, Breno. Realmente a gente já tá quase finalizando essa live, mas eu acho que foi ótimo, foi muito legal. Eu espero ter conseguido passar o que eu queria pra vocês. E, gente, por favor, caramba, esqueci de dizer uma coisa super importante. Ai, meu Deus. Eu fiz essa conta no Periscope sem estar ligado ao Twitter. E acabou que eu vou desfazer essa conta. E criei outra ligada ao meu Twitter, porque eu vi que tem um monte de benefícios para estar ligado ao Twitter. Então, por favor, me adicionem na nova conta. VV Machado. VE Machado, tudo junto. Essa conta que vocês estão assistindo esse Periscope agora vai ser cancelada. Então, me adicionem na outra conta, que é a que eu vou continuar pra sempre, tá? Porque essa foi a primeira live que eu já tinha marcado com todo mundo, mas que foi com VV underline Machado, e agora ela vai ser desfeita. Então, por favor, me adicionem no VE Machado, que é do meu Twitter e que vai ser ligado a essa conta, tá certo? Então, caramba, era pra ter dito isso no primeiro momento e acabei esquecendo e me empolgando. Mas deixo esse recado por último. Eu adorei conversar com vocês. Foi muito legal essa live. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos ter muitas outras. Vamos conversar mais a respeito das coisas, do que tá rolando, do jornalista e tudo mais. E vai ser um prazer dividir e construir junto com vocês o Realize, que vai ter lançamento previsto para início de abril. Mais uma vez eu deixo o site para quem tiver interesse, www.jornalista30.com.br/realize. Tá bom? Um grande abraço e foi ótimo conversar com vocês. Tchau, tchau.